E aí, meus tricolores, vocês já sabem da PEC 322, o projeto de emenda à Constituição que já passou na Câmara dos Deputados lá em 2022 e agora está no Senado. Ô, Jota, eu não sei que PEC é essa, não. Bem, ela é mais conhecida no mundo da esquerdalha como a PEC da privatização da praia. Meus amigos, os esquerdopatas andam dizendo por aí que esse é um projeto de lei das elites e da milícia para ganhar muito dinheiro com construção de casas em favelas do Rio e construções de verdadeiros paraísos em forma de resorts. E claro, né, impedir o pobre e o trabalhador frequentar os mesmos lugares dos bilhardários. Ninguém aí a praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, no sábado, domingo de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade em nosso país. Tá, Jota, mas eu quero saber a verdade. Se essa PEC for aprovada no Senado, vão ou não vão privatizar as praias? O pobre e o trabalhador vão ser impedidos ou não de ir em determinados lugares de praia? Bem, o primeiro passo é você entender o que está acontecendo, que é o lance de privatizar os terrenos de marinha. E você tem que entender primeiro o que é o terreno de marinha. Ah, Jota, já vi em outro canal. Mas aqui você vai ver de uma forma mais simples e mais divertida. Primeiro, vamos voltar na história. Esse conceito foi instituído ainda no tempo da vida de Dom João VI e a família real. As terras eram destinadas à instalação de fortificação da defesa contra a invasão marítima. Que terra, Jota? Bem, ali a gente pega a medida da beira do mar, né? Que eles usavam lá as braçadas. Eles tinham 15 braças, que eram o equivalente a 33 metros. Então, 33 metros da beira do mar até ali os 33 metros. Bem, nessa parte aí, ninguém poderia construir nada. Por quê, Jota? Porque isso aí era considerada largura suficiente para permitir o livre deslocamento do pelotão militar e assegurar o livre trânsito de qualquer incidente do serviço do rei para a defesa do país, fora que também é o espaço estratégico para o serviço da pesca, e todo pescador sabe disso, né? Que é a faixa ali onde eles puxam as redes. Bem, essa prática aí do Império, do Dom Pedro I, vai até ali no final do primeiro reinado, que foi em 1831, onde se confirmou que continuaria o tal dos 33 metros. E aí passou pelo período regencial, passou por Dom Pedro II e foi firme e forte até 1946, com o decreto 9.760, para que se fizesse cálculos para taxar quem quisesse construir nessas áreas, que seria a legislação que está valendo até hoje. Eu acho que compreendi. E aí, quem tem construções nessas áreas, nesses terrenos, tem que pagar o aluguel anual. Fora o IPTU e outras taxas, né? Tem que pagar a Secretaria de Patrimônio da União uma taxa que é de 0,6% do valor do terreno. Isso é chamado taxa de ocupação, a primeira taxa, né? Veja que aqui a pessoa não é proprietária do terreno, ele é apenas, né, ela tem apenas o domínio sobre o terreno. Temos uma outra taxa anual, que é o foro. Essa é cobrada pelo uso do imóvel em regime de aforamento, uma espécie de contrato entre o dono do imóvel e a União. Se por acaso a pessoa que tem seu imóvel no terreno da União quiser vender, então ela repassa seu domínio para outra pessoa, mas essa repassada é cobrada uma taxa de 5% do valor do imóvel. O nome dessa taxa é chamado de laudêmio. Acho nada demais. Então, entender até aqui, todas essas construções que existem na beira da praia, de rios, de lagoas, os donos dos imóveis não são os donos do terreno. Os terrenos pertencem à União e eles são obrigados a pagar uma taxa por estar lá. Se essa PEC for aprovada no Senado, o que é que acontece? Bem, esses terrenos que são da União poderão ser comprados e passarão a ser privatizados, particulares, e não será mais cobrado taxas no futuro. E quando foi aprovada lá em 2022 pela Câmara dos Deputados, o Paulo Guedes ficou morto de feliz, porque ele já estava sonhando com o dinheiro que seria arrecadado pela União. Mas voltando aqui para 2024, governo Lula, e aí? Fica a pergunta básica. Eu sei, meu amigo, você está se perguntando.
Essa PEC sendo aprovada, ela é boa para quem? É para o Brasil? É para a maior parte dos brasileiros? Do lado da esquerdolha, da esquerdopata, as informações são que isso só vai favorecer os ricos e flexibilizar o impacto negativo no meio ambiente e aumentar ainda mais o abismo social, impedindo ou dificultando que o pobre e o trabalhador venha a frequentar determinadas áreas de praia. Tá, mas qual é o argumento do outro lado? Porque eu só estou falando do lado da esquerdalha. Vamos falar do outro lado. Como? Eu sou um homem muito justo. Eu vou deixar que vocês ouçam o lado dos patriotas, do homem dos bens, dos bons costumes. E aqui eu vou deixar que o próprio relator da PEC explique. O que isso tem a ver com privatização de praia? Absolutamente nada. Vocês já devem ter visto aqui na internet ou até na própria grande mídia dizendo que eu sou relator de uma PEC que privatiza as praias. Não sei se vocês já ouviram isso. E não é nada disso, obviamente, isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando porque o governo está com medo de perder a arrecadação. Essa PEC nada mais faz do que acabar com o foro, laudêmio, taxa de ocupação. Tá? Então eu queria rapidamente explicar qual é o contexto dessa PEC número 3 de 2022, que na verdade quer acabar com o pagamento de taxas absurdas, históricas desde a época da coroa, para que os brasileiros não paguem mais esse tipo de taxa. Olha, gente, como eu gostei dessa parte. Quer dizer que essa PEC é para que os brasileiros não paguem mais nenhum tipo de taxa. Mas quem são esses brasileiros? Gente humilde como o Neymar, que tem vários empreendimentos na beira do mar. E aí eu já estou vendo um bocado de pobre de direita comemorando. Olha só que coisa boa, não teremos que pagar mais esse absurdo. Aí eu pergunto, meu querido amigo, você que mora de aluguel ou financiou seu apartamento em 30 anos, quantos edifícios, casas de praias ou resorts você tem na beira do mar? Eu, particularmente, eu não pago essa taxa. Tá, mas vamos continuar. Então, o que a PEC fala? A PEC já fala logo no seu comecinho que aquelas terras que estão desocupadas hoje em dia e que são terrenos da União, isso certamente não estamos tratando disso na PEC. A PEC trata das propriedades ocupadas, dos imóveis ocupados naquela faixa de terra perto da praia, que é dita o território, os terrenos de marinha. Então, pessoal, o que essa PEC faz? Ela está falando o seguinte, olha, eu não quero mais que o povo pague aluguel para o governo federal. Olha só, gente, de novo, o povo. Isso é a taxa de foro. Os imóveis que estão nesses terrenos de marinha, todo ano pagam 0,6% de taxa de foro, que nada mais é do que um aluguel que a pessoa que está lá hoje paga para a União. Tem algum sentido isso continuar? No meu entendimento, não. Paga também o laudêmio. O que é o laudêmio? Você pagar para o governo federal para que ele autorize você a passar o domínio dessa área para uma outra pessoa. Então, você está lá num terreno de marinha. A pessoa tem lá o direito de morar naquele local. Quando transferir esse direito para outra pessoa, tem que pagar 5% de laudêmio, mais uma vez para o governo central, para poder transferir esse domínio para outra pessoa. Qual o sentido disso? E, obviamente, quando a gente acaba com essas taxas e haja um interesse, como já existe hoje, antes da PEC entrar em vigor, hoje é possível que grandes empreendimentos sejam autorizados a funcionar em toda a nossa orla brasileira. Tem centenas, milhares de exemplos em toda a nossa costa brasileira, Nordeste principalmente, que é uma região muito procurada por causa do bom clima, por causa das boas praias. E acontece lá, tem resorts. Agora, óbvio que não pode fechar a praia, não pode proibir o acesso à praia de ninguém. Isso não é permitido. Isso é um caso de polícia, caso aconteça. Então, imagina se você tem um grande empreendimento que quer se instalar na Bahia e a gente não paga, acabou com o foro, acabou com o laudêmio, acabou com a taxa de ocupação. Obviamente que o empresário vai ter mais interesse porque vai ficar mais barato, sim. Ele não vai ter que pagar essas taxas todo ano, nem no caso de transferência de propriedade para ninguém. Então, é óbvio que o investimento para se criar um novo empreendimento na beira da praia vai ser menor. Então, gente, será mesmo que as pessoas serão impedidas de irem à praia? Flavinho tá certo. Por lei, não se pode impedir ninguém de ir à praia, justamente pelo artigo 10 da Lei 7.661, de 16 de maio de 1988. Mas você já esteve em determinado bairro ou município e sentiu dificuldade de chegar até a praia, até o mar? Tipo, você tá ali, parou o seu carro ou desceu do ônibus
e aí quer ir para o mar, mas tem assim um condomínio imenso na sua frente. Aí você tem que andar quase 1 quilômetro para a direita ou para a esquerda para achar a rua para descer para o mar. Aí quando você anda também quase 1 quilômetro para chegar no mar, se você quiser ficar num canto em frente ao condomínio, tu tem que andar aí mais 500 metros ou 1 quilômetro para o outro lado, de volta, para ficar naquele determinado espaço que você quis. Então, lembrar que todo esse caminho que você vai para um lado, que você desce, que você vai, e depois pegou a praia ali, pegou o seu bronze, você tem que voltar mais lá os 500 metros, mais 1 quilômetro, mais então. Quem é que quer? A não ser que você vai de carro, e se você for de carro, você ainda vai de carro lá pela rua, para quem tem carro, né? Mas não dá para entrar nem na praia, caso você queira se distanciar. Então, a não ser que você tenha um 4x4 ou se você vier de lancha. Tá de brincadeira comigo, né? E o mais interessante, não existe nenhuma lei até hoje que delimita de quanto em quantos metros tem que existir, independente de ter condomínio, resort, seja o que for, tem que existir um caminho, tem que existir uma rua para que você chegue até a praia. Então não existe isso. Aí o que podemos pensar, se for aprovada essa PEC sem o controle da União, nós podemos ter quilômetros e quilômetros de paredão de empreendimentos privados. Claro que isso vai selecionar quem vai ou quem não vai para determinadas áreas de praia. Quem vai ter acesso a essas praias são as pessoas que estão no resort, que vai ser quase uma praia particular, porque não vai ter a presença do pessoal que leva lá os panelões cheios de farofa, de galinha, que Ave Maria, minha mãe fazia, levava a gente para praia, eu amava. Bem, e claro que eu nem entrei aqui no detalhe do impacto negativo da natureza com as construções na beira da praia e perto de regiões ali de manguezais. E falando em impacto na natureza, devemos lembrar que as calotas polares estão derretendo por causa do aquecimento global, para quem acredita em aquecimento global. E no futuro, que não está tão longe, será preciso construções de barragens à beira da praia para impedir o avanço do mar. E adivinha, o governo terá que comprar esses mesmos terrenos que já foram vendidos de volta e indenizar os mesmos empresários. Você tá falando sério? E aí, é vantajoso ou não é vantajoso essa PEC? Uia! Mas calma que tem mais. Flavinho deixou escapar uma cosita do seu coraçãozinho rachado. Quer ver um exemplo de propriedade em terreno de marinha? Todo mundo aqui vai conhecer. Estamos falando do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Sim, a favela da Maré, no Rio de Janeiro, fica num terreno de marinha. O que eu quero com essa PEC? Fazer com que os aproximadamente 8.300 imóveis que estão nessa situação ali, no Complexo da Maré, a que as pessoas possam ser as donas definitivas desses imóveis. Não sei não, vamos analisar as peças. Flávio Bolsonaro, conhecido por comprar vários imóveis em dinheiro vivo, 16 imóveis aí, fora as mansões que ele compra aí bem abaixo do preço. O homem é do lado mobiliário, o homem tem, né? Bem, e fora que ele também é amigo de miliciano como Queiroz, Adriano da Nóbrega, os irmãos Brazão, que inclusive a renda da milícia é justamente em cima de grilagem, apropriação de terra e construção irregular de casas e condomínios. Aí você vê Flávio Bolsonaro defendendo a apropriação de terreno de marinha no Complexo da Maré. Quem serão os verdadeiros donos definitivos de imóveis do Complexo da Maré?